Olá, sejam todos bem-vindos a mais uma videoaula da disciplina de Estatística Multivariável. Nesta videoaula nós vamos mostrar a utilização da análise discriminante utilizando o software R. Bom, tenho aqui para vocês, vamos para o nosso software. Nós precisamos utilizar um pacote que já vem instalado no R, esse pacote MAS, tá? Nós vamos precisar dele, tá? Então vamos carregar primeiramente este pacote. Dentro desse pacote, já tem um banco de dados chamados IRIS, tá? Esse banco de dados, se você colocar aqui, só para você ver, ele vem com 4 variáveis, tá? E 3 tipos de espécie de flores do tipo íris, tá bom? Então, e aí querem saber, por exemplo, tem lá o tamanho da pétala, largura, da sépala, a mesma coisa, a largura e o comprimento. Então, de acordo com essas espécies, eu posso estar interessado em saber se eu consigo fazer uma análise discriminante, baseado nessas variáveis, tá? Então, aqui não apareceu, tem essas outras espécies setosas, então tem outros tipos aí. Aqui dá para ver um pouquinho mais, são 150 observações que nós temos dentro desse banco de dados, e eu vou colocar aqui só para vocês verem, table, dados, cifrão, espécie. Então são 50 do tipo setosa, 50 do tipo versicolor, e 50 do tempo virgínico. Então, são 3 categorias, são 3 tipos, e eu conheço esses grupos, e eu tenho as variáveis que nós queremos. Bom, para fazer análise discriminante, é muito simples. Eu tenho uma função específica, tá? Aqui do R, que é essa função LDA. Essa função LDA, ela calcula a função discriminante linear, tá? De Fisher, ou seja, considera as matrizes entre os grupos homogêneas. Se eu, ao invés de usar LDA de linear, eu usar QDA, de Quadratic Discrimination Analysis, ou seja, função discriminante quadrática, ou seja, considera a matriz de variância e covariância diferente, entre as espécies. O que muda é esse L e o D. O que eu fizer para um, você pode fazer para o outro aí, tá? Então, eu vou mostrar como é que eu faço usando o L, tá? E aí você pode fazer depois. Bom, dentro dessa, então vou usar esse comando aqui, espécie, tá? Que é a variável que está os grupos, as separações que eu tenho, modelo, cada uma das variáveis, a largura da sépala, comprimento da sépala, largura da pétala, comprimento e largura, mais o banco de dados que eu estou trabalhando, e esse CV igual a T, ou CV igual a True, quer dizer que eu quero utilizar o critério da validação cruzada, tá bom? Se eu não colocar, eu estou chamando aqui modelo 2, veja que é o mesmo modelo, tá? M2, mesmo modelo, só que não tem essa CV igual a T, tá? Então seria o CV igual a false, igual a F. Então seria o modelo por ressubstituição. Então ajusta o modelo e aplica a validação do modelo em cima do próprio banco de dados, tá bom? Então aí aqui é aquela ideia da validação cruzada. Tira uma observação, ajusta o modelo e prediz aquela observação que foi retirada, tá bom? Então, e assim por diante, vai fazendo para cada uma delas. Então, primeiro modelo da validação cruzada, segundo modelo das espécies. Então, só para vocês verem,
diferença de M1 e M2. Ó, então, M1 vai me dar algumas informações, eu posso até pegá-las separadas, tá? Então, ó, qual que seria o M1 class? Em qual classe que foi alocada, né, em cada uma das espécies, o modelo utilizando a validação cruzada. Posterior seria a probabilidade, a posterior, né, a probabilidade, depois que ajustou o modelo, de pertencer a cada um desses grupos, né? Então, veja que a observação 1, ela foi predita que ela pertence à cetosa, né? Ela tem uma probabilidade maior de pertencer à cetosa. E assim por diante, né? Ou o score, né, a posterior, 1 de pertencer à cetosa. E assim por diante, né, ele calcula para cada um dos grupos, então vai calculando até o final, tá bom? Então aí vai fazendo essas todas avaliações aí. E aí tem outras questões de termos, né? Questão do próprio modelo. Quando eu faço M2, eu tenho aqui, M2, começou aqui. Então ele me solta algumas questões, alguns valores diferentes, tá? Me solta aqui, por exemplo, a probabilidade a posteriori, né? Ou desculpa, a priori, ou a probabilidade inicial de cada grupo. É a ideia das proporções, né? Quantidade do grupo geral, proporção de cada grupo. Ou seja, eu tenho 50 elementos de cada espécie, num total de 150, 50 dividido por 150 dá 0,33, 0,33, 0,33. Se eu tiver uma informação inicial e falar assim que existe alguma probabilidade de algum grupo ocorrer, eu posso incluir essa análise aqui nos meus dados, tá? Eu tenho as médias de cada variável para cada grupo, né? Então você veja que vai aumentando, né? Por exemplo, aqui essa sepal, ela está aumentando um pouquinho mais. Aqui aqui o comprimento, né? Aqui a largura, ela é a maior, decresce, depois aumenta um pouquinho. Aqui está aumentando e aqui está aumentando também, né? De acordo com essas espécies aí. E aí me aparece aqui os coeficientes do discriminante linear, tá bom? Então, ó, me apareceu 2 discriminantes lineares, tá? 2 funções discriminantes, tá bom? E aí eu faço a avaliação. Bom, que é a ideia dessa função aqui? Essa função ela é um pouquinho diferente daquelas que nós mostramos nas videoaulas, mas o resultado é o mesmo. Não aparece aqui aquelas expressões igual nós tínhamos lá. Se você quiser aquelas expressões, infelizmente, não tem elas implementadas. É só pegar aquelas matrizes lá, não tem nada difícil, né? E fazer a implementação daquelas matrizes, tá? Fazer multiplicação e fazer aquelas possíveis avaliações, tá? Então, aqui, infelizmente, o R ele trabalha nesse formato. Então, como eu tenho 3 grupos e 4 variáveis, né? A ideia é que o número de variáveis ou de funções discriminantes é aquele mesmo mínimo que a gente viu lá para a função discriminante canônica de Fisher. O mínimo, né, entre o número de grupos menos 1 e o número de variáveis, né? Então, eu tenho 3 grupos, menos 1 dá 2, né? 4 variáveis, mínimo de 2 e 4, 2. Então, eu consigo construir aqui até 2 discriminantes. Mas não é aquela mesma pressuposição lá, tá? Então, aqui está mostrando que eu tenho o primeiro discriminante e aqui a segunda função discriminante. E aí eu vou calculando o score, né, para cada uma dessas variáveis, né, para elas pertencerem, né, ou utilizando, né, esses valores aqui, essas expressões, eu vou calculando, né, as probabilidades delas pertencerem. E aí, ó, eu tenho aqui a proportion of trace. Essa proporção aqui seria a quantidade que cada uma dessas variáveis explica.
Quer dizer, ó, que a primeira função discriminante, ela me explica 99% dos dados. A segunda função discriminante, ela me explica nem 1% dos meus dados. 0,09% dos meus dados. Então, basta eu fazer a minha análise, né, considerando a minha primeira função discriminante. Tá bom? E aí nós vamos falar um pouquinho mais para frente aí. Bom, eu posso fazer aquela matriz de erros, né, de classificações, né? Posso usar esse comando aqui, xtables, né? Considerar o M1 class, né, que aqui eu estou considerando o da validação cruzada. Então, veja, estou pegando o primeiro modelo que eu ajustei, que é considerando a validação cruzada, cifrão class, né, que é onde que foi classificado, mais a espécie, que seria a original, né, que eu sei de onde vem. E aí os dados. Então, veja, ó, que eu tenho, ó, essas aqui, espécies, são as verdadeiras. Então, eu tenho 50 cetosas que foram classificadas como cetosas. Eu tenho 50 versicolor, sendo que 48 foi classificada como versicolor e 2 como virgínica. Eu tenho 50 virgínica, que uma foi classificada como versicolor e 49 como virgínica, está classificado corretamente. Então, eu posso querer calcular as probabilidades de acerto, né, de cada uma dessas tabelas aí. Então, eu vou pegar a diagonal e dividir, né, pegar os que estão dentro da diagonal aqui, o que foi acertado, né, o percentual de acerto, dividir, né, por total de cada coluna e multiplicar por 100. Quando eu faço isso, ó, o percentual de acerto da cetosa é 100%, ou seja, a porcentagem de erro, 0%. Na versicolor, porcentagem de acerto, 96%, consequentemente, porcentagem de erro, de 4%, que nós temos lá. E a virgínica, né, 98% de acerto, 2% de erro. Tá? A mesma coisa eu posso fazer utilizando a ressubstituição, tá? Só que na ressubstituição eu preciso de fazer uma coisa. Eu preciso de fazer uma predição. Usar esse comando predict aqui. Tá bom? Então eu vou usar o predict M2 dados. Aí eu faço a predição desses valores, tá bom? Do próprio banco de dados que eu tenho. Aí ele vai mostrar para mim. Ó, só antes de armazenar dentro desse objeto, ó, quando eu uso esse comando, predict, olha só para você ver tanto as coisas que ele vai me soltar. Ele me solta aonde que foi classificado cada uma das linhas do meu banco de dados, as probabilidades a posteriores. Tá bom? E os valores de x, né, de cada uma das minhas funções discriminantes. Depois nós vamos trabalhar um pouquinho com essas funções discriminantes aqui, e aí vocês vão ver que é a mesma coisa. Então, o que eu estou interessado é nessa parte aqui, né, que está dentro desse class, né, por isso que eu coloquei esse cifrão class aqui, essa parte de classificação, e eu vou colocar dentro desse objeto M2 class. Aproveitando que eu estou falando desse predict, se eu tivesse aqui uma nova observação e eu quisesse fazer a predição dela, por exemplo, se eu tivesse aqui uma planta com valores 1, 1, 1 e 1, aonde que eu vou alocar ela? Eu poderia colocar aqui predict, usar o modelo 2, coloco aqui o vetor com essas informações, ou se eu tiver várias observações para alocar, eu poderia colocar uma matriz aqui de dados, né? Cada linha, cada indivíduo que eu quero treinar, que ele faria a predição da onde que ele seria alocado, tá bom? Então, a mesma coisa, ó, fiz a classificação, né, as previsões, utilizando a
a substituição, ou seja, usei todos os valores, ajustei o modelo e agora aplico o modelo em cima dos próprios valores. Tabela 2, né? A mesma ideia, xtabs, M2 class, que é o objeto que eu acabei de criar aqui, espécie, que eu conheço que é as originais, né? Que eu sei as verdadeiras, e os dados, né? O banco de dados que eu estou trabalhando, onde está vindo essas espécies desses dados. Mesma tabela, tá? 50, 48, 19. Aqui, coincidiu, né, com os valores, né? A mesma ideia. Aqui o percentual de acerto da substituição, ó, vejo que tabela 2, global também. Se eu quiser saber quais são as minhas observações, tá? Ou se eu quero saber qual é a minha função discriminante, eu posso usar esse comando aqui, ó, coef do modelo 2, que é onde que aparece a minha função discriminante. Então, veja, ó, me apareceu aqui quais são os coeficientes da minha função discriminante. Tá bom? Eu estou utilizando. Eu posso fazer a previsão dos scores das funções discriminantes, ou seja, dessa própria função 1 aqui, dessa LD1. Por que dessa LD1? Porque lembra que lá no primeiro resultado lá, a minha primeira função, ela me explicava 99% dos dados. A segunda aqui, ela não me explica nada. Então, vou fazer análise discriminante baseado nessa função discriminante. Tá bom? Posso fazer nos dois, tá? Desculpa, aqui na verdade, com esse comando aqui, está fazendo com as duas, né? Com as duas funções discriminantes. Tá bom? Então, aqui só para vocês verem, né? 150 por 2. Primeira coluna seria da função discriminante 1, que é a mais interessante, da LD1. E a segunda coluna, os scores da segunda função discriminante. Eu posso calcular qual que é o score médio, tá, de cada um dos grupos. Ou seja, ó, eu vou pegar lá o meu vetor de média de cada grupo, de cada espécie, para cada variável, e aplicar na minha função discriminante. Tá bom? Então, ó, só para você ver, ó, na função discriminante 1, tá, a cetosa tem um score médio de 5,5. Para 2, para Verscolor, de menos 3,97. Para Virgínica, um score médio de menos 7,88. Bom, e assim por diante, né, nós podemos proceder essa análise. Só para vocês verem, ó, essa análise aqui, só um formato de gráfico, né? Estou pegando aqui a função discriminante 1, fazendo por espécie, né, tipo um diagrama aí de dispersão, né, mas por espécie, e aí só colocando as outras informações, né, algumas cores, né, e aí aqui, ó, por exemplo, a Virgínica, né, tá os scores estão nesse intervalo aqui, e aqui está marcadinho esse X, ó, é onde que corresponde a média, né, lembra que a média aqui, ó, da Virgínica, deu menos 7,88, ó. Então, esse valor aqui vai corresponder ao menos 7,88. Aqui, ó, da Verscolor, menos 3,93. Aqui da cetosa, 5,5. Bom, como é que então que eu posso fazer para criar uma função discriminante ou um valor que separa entre esses dois grupos, né? Então, se eu quiser criar uma linha de corte aqui, para eu poder usar essa função discriminante, esse score da função discriminante, como é que eu faço? Eu vou fazer a média entre esses dois valores aqui, ó.
esse valor da virgínica e esse valor da versicolor, são as médias dos scores, eu faço a média deles. Ou seja, eu vou fazer a média de menos 3,93 e menos 7,88. Então, eu vou encontrar um ponto que segrega aqui, tá, que separa. Então, os valores abaixo dessa média que eu encontrei pertencem à virgínica. Maiores do que esse valor que eu encontrei, pode ser virgínica ou pode ser cetosa. Ah, mas aí como é que eu faço para separar a cetosa da versicolor? A mesma coisa, eu vou criar outro ponto de corte aqui, ó, que é a média desses dois, ou seja, a média de menos 3,93 e 5,5. Então, eu vou ter um outro ponto aqui. Então, o que cair entre essas duas médias desses scores médios pertence à virgínica. O que for maior do que esse outro ponto médio aqui vai ser a cetosa. Tá bom? Então, assim que nós vamos proceder. Antes, né, nós podemos fazer isso aqui, ó. Usar essa função LDA-IST. Eu estou fazendo aqui, ó, do primeiro função discriminante, do primeiro score. Tá bom? Com esse primeiro score que nós temos, ó, nós temos esses formatos aqui, ó. Então, veja para você ver, ó, o score do grupo cetosa está lá em torno dos 5, ó. Você vê que o score do grupo versicolor está nessa região aqui, ó, de menos 5 ali até 0, mais ou menos. E do grupo virgínica está menor do que menos 5, né? Então, veja que conseguiu separar bem esses grupos aí. Se eu fizer, ó, esse mesmo gráfico para a função discriminante 2, ó, você vê que o histograma, ó, que eles estão todos tendo interseção. Eles estão espalhados, né, dentro desse intervalo aí de 4 até 9. Então, quer dizer que essa função discriminante 2, ela não nos ajuda muito nesse sentido aí, tá bom? Então, só mesmo a função discriminante 1 para poder separar esses valores. Aqui só um outro gráfico, né, para ficar um pouquinho mais fácil a visualização. E aí, para vocês verem, né, um outro tipo de gráfico. Um gráfico de dispersão da primeira e da segunda função discriminante, só para perceber. Veja que nós falamos que a segunda função discriminante, ela não vai separar muito, né? Se você projetar aqui dentro desse eixo, todos esses pontos eles vão estar super misturados. Você não vai conseguir separar. Se você tiver projetado dentro aqui desse eixo X, você vai ter uma separação, que é aquela ideia dos histogramas que nós já tínhamos lá. Então legal aqui, ó, eu quero traçar agora aqui, só para ficar mais fácil, a separação, onde que está a separação desses dois grupos e onde que está a separação desses outros dois. Então vou lá, ó, na função discriminante, tá? A média das funções discriminantes, olha só, para você ver, ó. Eu quero pegar a virgínica e versicolor, que é o score médio de cada um desses dois grupos. E eu quero fazer a média deles, ó. Então, eu vou na coluna 1, escolhi a coluna 1, e vou fazer a média da linha 2 e 3. Ó. Então, virgínica e versicolor. Eu chamei de C1 esse valor, e aí estou fazendo uma linha ali, uma B-line, né, sendo vertical, igual a esse C1 que eu calculei. Só para você ver, esse C1, ele deu aí menos 5,9. Quando eu tracei a reta, ó, veja que aqui, ó, poderia colocar aqui menos 5,9. Então, aquela função discriminante que nós temos lá, se eu incluir um valor que é bem negativo, né, abaixo de menos 5,9, vai dizer o quê, né? Que pertence a esse valor, essa categoria da virgínica. Se eu tiver um outro que é maior do que menos 5,9, pode ser versicolor ou cetosa. Então, vou passar uma outra média aqui, né? Ou um outro valor separando versicolor de cetosa. Como é que eu vou fazer?
versus color setosa, eu vou fazer a média aqui, ó, da primeira e da segunda linha, do 5,5 com menos 3,93, ó. Então, vou pegar os valores 1 e 2, né, da primeira coluna, fazer a média deles, chamei de C2, fazendo o webline. Fiz aí o webline, né, novamente aqui eu separei, né, entre esses intervalos. Então, utilizando aquela função discriminante, né, nós temos esses valores aí que pertencem a essa região. Tá bom? Então, é assim que faz a análise discriminante no R, né? Aqui é só uma ideia para vocês verem que dá para fazer bastante coisa. Aqui eu fiz usando a função discriminante linear. Você pode usar quadrática, né? Lá no onde estava o LDA, lá no início, você substitui por QDA. E aí você faz a sua respectiva análise, tá bom? Você faz todas essas análises. Bom, de Fisher, que é calculando os autovalores, os autovetores, aqui no R não tem implementado, né? Se tem, eu não consegui achar, mas não é fácil, né? Só você calcular aquelas matrizes, elas são, de certa forma, fáceis de calcular, e aí você pode utilizar todo aquele processo, aquela rotina lá, tá bom? Então, esse é o procedimento que nós temos, né, para a função discriminante. Fica para vocês usarem e verem as dificuldades com a função QDA. E qualquer dúvida, estamos à disposição. Tenha todos bons estudos e até a próxima.